Olá, prezados, prezadas, aqui é o professor Alexandre Bilar, e eu trago como temática hoje na nossa discussão um tema muito interessante, as semelhanças e diferenças entre o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, e o TCE, Trabalho de Conclusão de Estágio. Então, vou compartilhar aqui a tela com a apresentação que preparei para vocês. Espero que vocês gostem. Bem, vamos lá. Trabalho de conclusão de estágio versus trabalho de conclusão de curso. Vamos ver o que tem de similaridades e distinções entre esses dois instrumentos importantes para a conclusão do curso. Bem, as principais semelhanças entre ambos. Primeiro, é importante notar que eles têm propósitos um pouco distintos, por assim dizer, né? Mas que são componentes curriculares equivalentes. Então, de acordo com o projeto pedagógico do curso de bacharelado em administração da UAST, o qual vocês encontram no campo próprio do curso no site da UAST, tem lá PPC, Projeto Pedagógico do Curso, você vai encontrar lá nos apêndices B, B1 e C, respectivamente, o regulamento do trabalho de conclusão de estágio, né, o seu formato, e o regulamento do trabalho de conclusão de curso. Então, eles são componentes equivalentes, como falei há pouco. O discente, no final do curso, lá no 8º período, ele opta, ou ele faz um estágio supervisionado, se matricula nessa disciplina, entra em contato com alguma empresa, né? Desde que nessa empresa exista um administrador com CRA em dia, que é uma coisa nova, né? Antes não tinha essa determinação, mas é uma instrução agora do Conselho Federal de Administração, recente, foi em agosto de 2019, que houve essa resolução do Conselho Federal de Administração, dizendo que é necessário que exista um supervisor, administrador, com CRA em dia, lá na unidade concedente do estágio. Por essa razão, a gente criou a oportunidade dos discentes do nosso curso também terem a modalidade de trabalho de conclusão de curso, equivalente a estágio. Por isso, o aluno opta por um ou por outra, uma coisa ou outra. Né? Se matricula lá no 8º período em trabalho de conclusão de curso, tem lá essa opção, ou no estágio supervisionado, que tem como produto o trabalho de conclusão de estágio. Por que isso no final do curso? Porque é no final do curso que o aluno dispõe das condições plenas, após ter percorrido todo o conteúdo programático das disciplinas, e até a sua maturidade mesmo, enquanto estudante e também enquanto profissional de administração em formação, para ele optar por uma coisa ou por outra. Né? Outros cursos, só abrindo parênteses, tem as duas modalidades. Então, você tem que fazer tanto o estágio supervisionado quanto o trabalho de conclusão de curso. No nosso, não. Você faz a opção. São componentes curriculares equivalentes, ambos com 300 horas, ou 20 créditos. Então, você tem os seguintes pontos em comum. Tá? Vocês têm, em ambas as situações, a obrigatoriedade de existir um orientador ou uma orientadora. Né? Inclusive, também há a possibilidade de ter co-orientador, por caso do TCC, desde que seja oportuno e necessário. E um detalhe, tanto o trabalho de conclusão de estágio quanto o trabalho de conclusão de curso são produtos de pesquisas, são pesquisas que você realiza
de forma empírica, né? Ou teórica. Ou seja, ou você vai a campo para fazer essa pesquisa, ou você faz a pesquisa teórica. Isso aí, no caso do trabalho de conclusão de estágio, necessariamente você tem que fazer um estágio em si, né? Então, necessariamente é um estudo empírico. Mas o trabalho de conclusão de curso ele também pode ser tanto empírico quanto teórico. Você pode fazer um estudo de caso, por exemplo, onde você vai a campo, né? Nesse momento de pandemia, virtualmente, você pode aplicar aí a entrevista, né? O formulário de entrevista virtualmente, você pode coletar dados virtualmente, pode fazer isso também como estudo de caso ou como outras modalidades existentes para um trabalho de conclusão de curso. Então, vejam, vocês têm muitas possibilidades para concluir o curso, né? Para integralizar os créditos necessários no nosso curso de bacharelado em administração. Quem puder, tiver condições de fazer o trabalho de conclusão de estágio, se matriculando na disciplina de estágio, e fazendo um estágio em empresa, né, ou organização, desde que lá tenha um administrador ou uma administradora com CRA em dia, faz essa opção. Quem não tiver essa condição, pode optar pelo trabalho de conclusão de curso e nas modalidades artigo ou monografia. Ainda tem mais essa flexibilização. Então, vocês têm muitas opções, graças a Deus. Foi uma bandeira que a gente defendeu e conseguiu colocar em prática no nosso curso. Tá? Por sinal, temos trabalhos belíssimos de conclusão de curso, defendidos por nossos discentes nos últimos tempos. Tá? A partir aí de final de 2019 para cá, né? Porque foi com o advento dessa nova legislação aí através do Conselho Federal de Administração. Bem, esse novo regramento, por assim dizer. Tá? Primeiro, vamos explicar um pouco sobre o que é o trabalho de conclusão de estágio. Então, se você for lá no apêndice B do nosso PPC do curso de bacharelado em administração, da UAST, você vai ter lá no artigo 5º expresso que o estágio supervisionado, obrigatório, que origina, né, do qual decorre o trabalho de conclusão de estágio, é uma forma de integrar o discente com a empresa e com a instituição de ensino. Então, existe essa tríade, né? Instituição de ensino, empresa e estudante. Todos assinam os termos de compromisso de estágio, né? Obrigatório, que é diferente do estágio não obrigatório. Tá? Tem essas duas modalidades. Você faz o estágio não obrigatório ao longo do curso, caso surja essa oportunidade. Também é uma forma de você integrar, né, o discente se integrar à vida profissional, às empresas e com a supervisão da instituição. Tá? Também tem um orientador para isso, também vai ter o supervisor lá na unidade concedente e este também precisa ter o CRA da mesma forma. Mas existe a modalidade para, enquanto componente curricular mesmo, do trabalho de conclusão de estágio, que é fruto de um estágio supervisionado obrigatório, que a gente chama de ESO. Tá? Então, o objetivo desse ESO, né, é proporcionar situações profissionais reais a vocês, estudantes, né, para que vocês aprimorem e complementem os conhecimentos adquiridos em sala de aula, ao longo das disciplinas, etc. Né? Vocês vão ter contato com a realidade social concreta. E também a ideia é fazer com que o estudante possa rever aí muitas coisas que ele aprendeu apenas em teoria, fazer esse contraste entre a teoria e a prática, né? Vai aplicar os conhecimentos. Isso vai ajudar também a renovar os próprios currículos das universidades para ver o que é que o mercado, por exemplo, está trabalhando hoje em dia. É uma forma de retroalimentação para o estudante, para o curso. Então, esses são os propósitos do estágio supervisionado obrigatório. É por isso que ele consta, enquanto componente, no nosso PPC, dada a sua importância. Tá? Agora, lembrando, chegando no final do curso, caso não haja condições de fazer o estágio supervisionado obrigatório, vocês têm a alternativa de optar pelo trabalho de conclusão de curso. Ok?
Como é que se avalia o trabalho de conclusão de estágio, que é, por assim dizer, o relatório final de um estágio supervisionado? Tá? Esse TCE vai ser avaliado, tem lá no artigo 15 do nosso apêndice B, do PPC do nosso curso. Ele tem que obedecer às normas de apresentação e tem nesse apêndice todo o regramento, né? O tema tem que ser escolhido, tem que ter relevância o tema escolhido, o trabalho tem que estar completo, tem que estar disposto de uma forma lógica, com correção ortográfica, né? É um trabalho científico, vocês estão fazendo uma pesquisa em uma empresa, né? E vão apresentar isso para o orientador de vocês, que vai avaliar e atribuir uma nota. Então, basicamente, aqui a gente tem o formato em si dele, está lá no apêndice B1 do nosso PPC. Né? Você tem uma capa, essa capa do trabalho, a logomarca da instituição, né? O ano, enfim, um formatozinho, um orientador. Você já vai ter o formato padrão que a gente vem utilizando e replica para vocês. Só estou dando umas dicas aqui de como é a estrutura em si, né? E notem que ela segue a linha aí da ABNT, né? O formato, vocês vão ver lá na frente, das outras modalidades, do próprio TCC, é bem parecido, né, com o que a gente optou para o trabalho de conclusão de estágio. Por que isso? Porque existe um regramento por parte, uma normatividade da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para os trabalhos acadêmicos. É a norma 14.724. Essa norma ela diz mais ou menos como se estrutura. E o trabalho de conclusão de estágio, ele baseia nesse formato, ele tomou como referência. Não é exatamente o que diz a norma, mas ele tem uma forte influência da 14724 da ABNT. Então, ele tem lá a capa, a folha de rosto, onde explica que tipo de trabalho é, né? É um trabalho de conclusão de estágio, apresentado com requisitos para a obtenção dos créditos necessários para a aprovação do curso de bacharelado de administração da Universidade Federal do Rural de Pernambuco, da Acadêmica de Serra Talhada, está lá o nome do autor e do seu orientador, sua orientadora, né? E aí, todo aquele formato padrão, com as listas de tabelas, figuras que tiver, o sumário, né, dizendo os tópicos que tem, a introdução, onde você vai lá e apresenta o trabalho, a apresentação da organização onde você fez o estágio, suas características, seu corte, etc. A descrição das atividades de estágio, essa descrição tem que estar consoante lá com o termo de compromisso, né? Lembrando, quando você vai fazer um estágio em administração, você tem que desempenhar atividades de administrador. Então, notem para esse detalhe. Independente de onde seja esse estágio, se é estágio na área da administração, pode ser o estágio não obrigatório ou obrigatório, que é isso que a gente está falando aqui, tem que ser atividades que você está, enquanto estudante, aprendendo, né, para futuramente fazer efetivamente, colocar em prática enquanto administrador. Então, veja, sempre note se a atividade que você está desempenhando no seu estágio seria própria para um estudante de administração. Né? E existem vários, você acha na internet, vários exemplos dessas atividades, né? O próprio setor de estágio aqui da UAS disponibiliza, e, na dúvida, converse com o seu orientador de estágio para ele indicar se as atividades a serem desempenhadas lá nessa empresa estão condizentes com a sua formação enquanto administrador, enquanto administrador. O relato da situação, o problema do diagnóstico que você fez lá na empresa, porque você vai identificar um problema lá na empresa, né, e propor uma solução. Isso é a grande dica do trabalho com plano de estágio. Você vai se utilizar de uma metodologia científica, né? Aqui tem as outras partes, você vai fazer uso de um referencial teórico, você vai dizer lá na metodologia quais os instrumentos que você usou para isso, se você fez observação direta, se você aplicou questionário, se você fez entrevista. Detalhe, é sempre recomendado, se fez entrevista, aplicar também um termo de consentimento livre e esclarecido, né?
fale com o seu orientador, que ele vai lhe instruir nesse sentido, né? Por questões éticas. Deixar bem claro que foi autorizado, né, a ter acesso a quaisquer informações que você está utilizando aqui no seu TCE. Tá? Então, descrever depois uma possível solução, uma proposta de intervenção em si, para esse problema que você identificou, e, por fim, você mostra aí, né, as referências com base aí na ABNT, na 6023 da ABNT. Tem uma agora mais recente, de 2018, tá? Inclusive, essa referência aí, eu tirei esse texto do apêndice, já tem uma 6023 de 2018 aqui da ABNT, atualizando um pouquinho essa de 2002, que era a versão anterior. E, por fim, se necessário, apêndice e anexo, né? Por exemplo, o TCE, o trabalho, o termo de consentimento livre esclarecido, que eu mencionei há pouco, ele pode entrar como apêndice lá. Ou outras, se você aplicou um questionário, ele entra como apêndice, né? Se já foi um questionário que você não criou, se é um questionário que você já pegou pronto em algum lugar, aí ele entra em anexo, tá? Ou outras informações, alguns dados, tabelas, enfim, tá? Então, essa é a estrutura simples do trabalho de conclusão de estágio. Você acha esse formato lá no nosso apêndice B1 no PPC do nosso curso de educação. Então, notem que é uma estrutura quase tradicional de trabalhos acadêmicos, né? Você vai fazer esse trabalho com a orientação de um professor do curso, né? E, no final, um professor que acompanha você ao longo do estágio, né? Porque ele assinou lá o seu tempo de compromisso, vai receber aí seu trabalho de estágio, e você tem maiores detalhes no nosso PPC. Esse é, né, o componente curricular trabalho de conclusão de estágio, se você optou por essa situação. Né? A outra possibilidade é o trabalho de conclusão de curso, TCC. Para o trabalho de conclusão de curso, você tem o apêndice C, tá, do PPC do nosso curso, com todo o regulamento do nosso TCC. Né? Ele deve ser de autoria, obviamente, sua, assim como também o TCE. Né? Também tem um orientador, orientadora, assim como o TCE. É inédito também, assim como o TCE também é. Tá? Agora, ele deve ter relação direta, assim como o TCE, com alguma coisa que você estudou no curso, né? Com algum campo de ensino da administração. Gestão da produção, gestão de pessoas, marketing, administração estratégica, enfim, as várias áreas que você estudou, né, as disciplinas, tem que ter uma relação com o seu TCC, justamente que é para mostrar que você está colocando em prática o que aprendeu, né? Pesquisando sobre o que aprendeu. E aí ele tem duas modalidades. Você pode optar por uma monografia ou por um artigo científico. Se você vai fazer monografia, então você vai se reger pela 14724 da ABNT. Né? Se você vai se reger, você optou pelo artigo, aí você vai usar o formato lá do artigo, que é a norma 6022 da ABNT. Eu mostro aqui mais adiante os dois formatos. Lembrando que, no caso de ter optado pelo artigo, tem que ter no mínimo 15 páginas do seu TCC, né? E na monografia a gente não estabeleceu aí o mínimo, porque necessariamente leva uma quantidade maior até de páginas do que essas 15, né? Em relação ao formato, se você optou pelo artigo, você vai seguir a mesma estrutura que consta lá na norma 6022 da ABNT, que é essa parte aqui, ó, que começa com o título. Né? Se você for lá na norma da ABNT, está lá dizendo daqui para baixo, né? Por assim dizer. O título, o resumo abstract, palavra-chave, até as referências, os apêndices e anexos, se houverem, para o seu artigo. Né? O que a gente pede um pouquinho para estruturar o trabalho e ficar claro que se trata de um trabalho de conclusão de curso é a inclusão de uma capa, né? Você só coloca lá o título, o autor, né?
a logomarca institucional, etc. Esse modelo o seu orientador já disporá, né, porque está à disposição de todos os professores do curso, eu a coordenação, né? Uma folhazinha de rosto, que é para dizer que tipo de trabalho é, trata-se do trabalho de curso, e a folha de aprovação, porque no caso do trabalho de conclusão de curso, nós temos a presença de uma banca, né? No trabalho de conclusão de estágio, não, é só a avaliação do seu orientador, né, em si, e entrega a nota, um ofício para a coordenação do curso. No trabalho de conclusão do curso, não, você precisa submeter o seu trabalho à apreciação de uma banca. Todos os detalhes estão lá no apêndice C do PPC do nosso curso, então está disponível lá no site da UASP, né, no campo próprio do nosso curso. Então, a estrutura é a mesma de um artigo, tá? Um artigo, depois a gente detalha ao longo dessa disciplina de projetos de estágio de pesquisa, dá dicas sobre elaboração de artigos, etc. Inclusive, você pode achar que nesse canal do YouTube, onde vai estar postado esse meu vídeo, uma oficina que eu fiz sobre elaboração de artigos científicos. É interessante, né? Que dá dicas de como fazer, elaborar um artigo. E é aquela estrutura tradicional de artigo. O título, o resumo, depois a versão em inglês, as palavrinhas-chave, a introdução, onde você coloca lá, né, a situação problema que motivou aí você fazer essa pesquisa, né? Você coloca os objetivos, né? Você justifica a importância do seu estudo. Então, depois você vai fundamentar teoricamente, mostrar os autores que serviram de base para o seu estudo, né? Autores recentes, atuais, para mostrar a atualidade do seu estudo. A dica aqui é não pegar um autor muito antigo, pega autores, o que está sendo discutido atualmente sobre aquele assunto lá que você escolheu. Né? Depois, os procedimentos metodológicos, você vai dizer qual foi o instrumento que você usou na sua pesquisa, que tipo de pesquisa é, se é um estudo de casos, se é, né, que tipo de estudo é, etc., né, quanto aos fins, quanto aos meios, quanto à análise dos dados. Depois, você aplica, né, os instrumentos, obtém os dados necessários para o seu estudo, e aí você vai aqui em resultados de discussão, os resultados dos seus estudos, né, dos resultados que você encontrou, e discutir esses dados, que vai uma dica interessante, com o que você colocou na fundamentação teórica. Né? Você vai fazer um diálogo com os autores que você colocou. Você soube que atualmente se trata esse assunto dessa forma, você vai confirmar se isso está ou não sendo aplicado lá na organização, se for um estudo de caso, por exemplo, que você fez, se isso é ou não parte da realidade daquela organização. Por isso, por aquilo, segundo fulano, segundo Beltrano, as pessoas que você, né, os autores que você referenciou, fazendo uso aí das citações, né, diretas e indiretas, também com base na BNT. Depois as considerações finais e as referências. Tá? Então, essa é a estrutura aí do artigo, que é uma coisa que precisa de um planejamento para ser feito, etc. E a função da disciplina de projetos de pesquisa, de estágio de pesquisa, é ajudar a você delinear a sua pesquisa, né? Se planejar para a sua pesquisa. Mas o nosso encontro hoje é só para mostrar aí o que é trabalho de conclusão de estágio, o que é trabalho de conclusão de curso. Bom, além da modalidade de artigo, existe a modalidade monografia em si, né? Que naturalmente é um pouquinho mais... o texto da monografia costuma ser maior do que o texto do artigo. Tá? Então, se o seu artigo aqui tem no mínimo 15 páginas, né? Se você optou por essa modalidade TCC, o da monografia necessariamente vai ter mais do que 15 páginas. E aí eu peguei esse trecho justamente da norma 14724 e exponho aqui, ó, o que é cada coisa, né? Você tem a capa, depois você tem uma série de itens aqui, obrigatórios e opcionais, classificados como pré-textuais, textuais e pós-textuais. Tá? É porque, metodologicamente, os elementos textuais mesmo só são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que antes disso, você tem lá a capa, né? Você tem a folha de rosto, a folha de aprovação, né? Os agradecimentos, se você quiser colocar, uma dedicatória, se você quiser colocar, os resumos, esses sim são obrigatórios, né?
as listas, aqui você também pode colocar, e o sumário, você detalha lá as partes do seu TCC, né, da sua monografia. E, por fim, lá nos elementos pós-textuais, você tem as referências e os opcionais aqui, que são, né, apêndice, anexo, glossário, índice. Né? O mais comum aqui é apêndice e anexo. Então, essa é a estrutura, a formatação, por assim dizer, um formato de uma monografia. Aqui na introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai seguir a mesma lógica aí do artigo, por exemplo. Né? Na introdução, você apresenta o tema, mostra os objetivos, etc. No desenvolvimento é que você vai mostrar aí a fundamentação teórica que você teve, a metodologia que você escolheu, os resultados de discussão, né? E, por fim, lá, você vem com a parte de considerações finais ou conclusão. Tá? Então, esses textuais aqui, eles têm esses 3 elementos aqui principais, mas eles se destrincham em seções e subseções, tantas quantas forem necessárias para dar clareza ao seu trabalho. Tá? Então, basicamente, esse é o modelo de trabalho de conclusão de curso do curso de bacharelado em administração da UAST. Tá? E vocês podem fazer a opção, lembrando, pelo TCC, trabalho com conclusão de curso, ou fazendo uma monografia, ou fazendo um artigo, ou podem optar pelo trabalho de conclusão de estágio. Para isso, tem que fazer o estágio supervisionado, que é o ESO, né? Estágio supervisionado obrigatório. Há essas opções. Então, particularmente, o nosso curso ele é bastante flexível nesse sentido. Como eu disse no início, há cursos que exigem as 2 coisas, você tem que fazer tanto o ESO quanto o TCC. No nosso, não, você faz ou uma coisa ou faz outra. Mas a minha dica é, comecem já a se programar para isso, a se planejar para isso, porque vocês são estudantes de administração. Então, desde os períodos iniciais, já comecem a se estruturar, a se organizar, tendo em mente essa possibilidade de você fazer ou um trabalho de conclusão de estudo ou o seu estágio supervisionado. Você tem que ter essa noção clara de que o curso necessariamente vai exigir isso para a sua formação. Não percam tempo, aí a dica, compartilhem esse vídeo com essas dicas com os colegas de todos os períodos, para que todos saibam, né? E tenham sempre em mente que, quanto mais rapidamente vocês definirem o que vão fazer, se organizarem e darem início, menos dificuldade vocês vão ter. Não deixem para fazer isso no final do curso, no último período mesmo, não. Apesar de formalmente você se matricular no trabalho de conclusão de curso ou no estágio supervisionado no 8º período, você começa antes desse processo. Se organize antes. E a função dessa disciplina é ajudar vocês nisso. Essa disciplina, projetos, estágio e pesquisa. Lembrando, são pesquisas, tanto o TCC quanto o TCE são frutos de pesquisa. Então, você vai sim fazer pesquisa. Necessariamente empírica, né? Se for o caso do TCE, mas, no caso do TCC, ela pode ser tanto empírica quanto teórica. Você tem essas possibilidades. Então, se estude, se organize. Vejam, se você quer fazer um artigo, procurem bons periódicos na internet. Né? Existe uma classificação Qualis, que é disponibilizada que é utilizada pelas revistas. Todas as revistas possuem uma classificação Qualis, né? Você acha lá na plataforma da CAPES, do CNPq, é fácil de achar, basta colocar Qualis CAPES, né? E você consegue ver a lista de periódicos e os seus rankings por categoria, na área de administração ou em outras áreas. E lá vocês terão muitos artigos escritos por profissionais e vocês podem se inspirar, entender a lógica lendo esses artigos. Essa é a dica. Para que você faça bons trabalhos de conclusão de curso, o ideal é que você veja outros trabalhos de conclusão de curso, que você veja outros artigos, você se inspire.
participem quando nós dispusermos aqui as opções das bancas, né? As bancas vêm sendo realizadas por conta da pandemia no formato remoto. Vocês são abertos, vocês podem participar das bancas de colegas seus que estão se formando e ver como é que foi que ele estruturou o trabalho dele, né? Ver como é que se faz a apresentação para a banca, né? Como é que funciona isso. Então, quanto mais rápido vocês se organizarem, nesse sentido, se forem detentores de informação, mais rapidamente vocês vão ter melhores condições de fazer um bom trabalho de conclusão de curso ou um trabalho de conclusão de estágio. Porque espero que essas dicas tenham sido úteis e até a próxima conversa.